Olá, meus amores, bem-vindos, bem-vindas ao canal. Espero que todos vocês estejam bem e gostem da psicografia de hoje. Meus amores, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta bastante aqui o que vocês acharam da psicografia. E para quem está buscando trabalhar em si, melhorar os problemas da vida, melhorar o seu bem-estar, eu sou uma terapeuta holística, sou taróloga. Aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado tem um link para você entrar em contato comigo lá no WhatsApp, onde eu vou te explicar todas as terapias, né? Dentro do teu caso, dentro do que você está vivendo, por exemplo, pode ser um problema de insônia, pode ser um problema no teu relacionamento afetivo que não está indo bem, ou no seu profissional, no seu financeiro que está travado, isso está gerando depressões, ansiedades ou vícios. Tudo isso pode ser trabalhado com os tratamentos espirituais, com a apometria, com as mesas radiônicas. Então é só você clicar no link e me chamar, a gente vai entender o seu caso e eu vou te explicar tudo como funciona. Agora, meus amores, vamos para o relato. Cheguei num domingo. Não que tivesse me informado pelo calendário, mas eram as cores ensolaradas dos domingos. Sempre convivi com muitos problemas de saúde, mas naquele momento estava me sentindo bem, coisa excepcional. Meu nome é Karina, tenho 15 anos e aos 9 fui diagnosticada com câncer na medula. Perdi a noção do tempo em que passei em tratamento nos hospitais, passando por todas as tentativas possíveis para me curar ou retardar minha partida. Mas, mesmo tão jovem, já tinha consciência de que ela não tardaria a chegar. Tudo foi surpreendentemente simples, como se somente tivesse mudado de ambiente. Um dia antes, no que me pareceu um sonho, minha avó, Carmen, surgiu de repente e me convidou para ir morar com ela. Curioso é que eu sentia que havia esperado por esse momento há muito tempo. Neste dia em que deixei o mundo dos vivos, como disse, eu estava ótima. Acordei bem, apesar dos aparelhos ligados ao meu corpo, e recebi a visita do Dr. Fabiano, que foi quem me atendeu nos últimos dias. Sentindo que chegara minha hora de partir, eu disse para ele que isto ocorreria naquele mesmo dia, em que eu não tinha medo do que viria após, porque sabia que a vovó estaria me esperando. Ele me dirigiu um olhar de ternura e disse que eu era uma menina muito corajosa. Todos nós rimos muito, traduzindo o ambiente de leveza, no momento em que, normalmente, reina a inconformação e a tristeza. Acho que é por eu já estar preparada para o que viria. Então, ele me beijou na testa e disse que ia liberar a entrada dos meus familiares para as despedidas. Mas eu pedi para não os chamar, porque eles iriam chorar e eu preferia guardar seus sorrisos, quase sempre forçados, das visitas quando ainda estava no quarto. O CTI é um local muito inapropriado para receber estas visitas, além de nos dar a sensação de que estamos morrendo. Ele aceitou e,
a meu pedido, abri um pouco a cortina, pois eu queria ver a claridade do dia. E foi quando percebi que era domingo. Desliguei-me do corpo tranquilamente, num sono suave. E assim dormi, não sei por quanto tempo, que me pareceu uma eternidade. Quando acordei, lá estava vovó, me sorrindo com os braços abertos, o que me trouxe uma alegria indescritível, não só por estar ali, mas também por não precisar ficar indo e voltando de hospitais. Sempre uma situação desagradável. Sempre analiso o que passei e o porquê disto tudo. E sinto que tinha que ser assim. Esta aceitação é muito importante para podermos seguir em frente. Gostaria de ter me despedido de todos os amigos, do papai e da mamãe. Por outro lado, o pouco tempo em que passamos juntos, nos tempos em que ainda tinha saúde, foi muito bom. E sei que eles estão bem, que estavam preparados para isso também. Agradeço pelas preces e orações de todos. Com muito amor, Karina. Como é gratificante conhecer a história desta menina, com sua força e coragem para enfrentar uma doença mortal, com tamanha serenidade. E por quase 6 anos de tratamento sem perspectivas de melhoras. Partiu serenamente, apenas um sono, sendo bem recebida no plano maior. Uniu o amor de Deus pelas crianças com sua coragem e resignação. José Carlos, mentor espiritual. Conclusão. Meus amores, a psicografia de hoje se encontra no livro Relatos Espirituais, psicografado pelo médium Renato Martins de Paula. A história da Karina, ela é algo que acontece ainda com muitas crianças, adolescentes que passam pelo câncer, né? Apesar da nossa medicina ter evoluído bastante, ainda assim nós não temos a cura para a maioria dos cânceres, certo? Então, é sempre uma situação dolorosa, tanto para a família quanto para o espírito que passa por essa experiência, né? Se para idosos, pessoas mais velhas, já é difícil, para os mais novos, crianças, adolescentes, é sempre muito mais difícil. Ainda mais porque, pela crença que nós temos, né? Embora a espiritualidade tenha se propagado, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento da vida após a morte. Então acredita, né, que essa é uma situação que é injustiça, que não se conforma, se revolta, porque nós temos essa crença, certo? De que os mais velhos têm que ir antes dos mais novos. Os pais têm que morrer antes dos filhos. E sempre que essas situações acontecem, que as crianças, os adolescentes morrem, fica às vezes esses questionamentos, essa revolta na maioria das pessoas. Obviamente que não dá para generalizar, né? Por exemplo, a família da Karina soube sofrer com resignação, ela também soube. Muitas vezes o espírito, ele aceita o fato, né? O nosso espírito, a gente traz uma bagagem espiritual e muitas vezes, principalmente, tá? Nessas situações em que crianças, adolescentes desencarnam,
É tudo programado, já está tudo programado pela espiritualidade superior que aquilo ia acontecer, tá? Por quê? Porque muitas vezes aquele espírito não tinha muito karma negativo, ele só tinha que passar por aquela experiência, fazer um resgate daquela situação para poder voltar para o plano espiritual e poder continuar a sua jornada evolutiva. Claro que não dá para generalizar no sentido de, então aquele espírito que passou por essa experiência desencarnou cedo, ele não vai mais reencarnar? Não dá para generalizar. Às vezes tem os espíritos que realmente não vão precisar reencarnar mais, e tem os espíritos que vieram pagar algum débito específico, passou por aquela experiência, quitou aquele débito, né? Resgatou, e vai voltar para o plano espiritual e ver o que mais precisa aprender, o que mais precisa ser evoluído ainda, e às vezes vai ter que voltar para a matéria, né? Então, cada caso é um caso que vai ser avaliado pela espiritualidade, tá bom? Mas o que fica dessa psicografia? O quanto aquele espírito da Karina era sábio, era resignado, porque não é fácil passar por essa situação. Exige muita espiritualidade, muito amor, muita consciência para passar por essas situações com resignação. O que traz até esse ponto para a gente comentar aqui, do quanto tudo que nós aprendemos em encarnações passadas sempre fica conosco, tá? Porque se a gente for analisar o normal para uma criança, para um adolescente que passa por uma situação dessa, não é ficar resignado. O normal da nossa sociedade é se revoltar, é não aceitar a situação que está, é ficar naquela angústia, naquele sofrimento, por que eu tô passando por isso, sendo que as outras crianças da minha idade estão vivendo a vida normal, estão podendo, né, 15 anos, hormônios à flor da pele. Talvez não tanto no caso dela por conta da doença na medula, mas é a idade que começa a aflorar essas questões de relacionamentos afetivos, que os adolescentes começam a gostar um do outro. Então, é uma idade em que tudo aflora. E passar por essa experiência normal do nosso ser humano é revoltar, não entender, é ficar numa vibe mais negativa. Agora, o espírito dela não. Soube lidar com a situação, soube aceitar e soube também ser muito sábia para não transparecer todas as questões de sofrimentos que ela estava passando para a família. Soube poder guardar as lembranças boas da família, a família também soube lidar muito bem com a situação. Então, mostra que esse espírito tinha uma bagagem, que tudo que ele aprendeu, controle emocional, controle mental, ele trouxe para essa encarnação como Karina. E muitas pessoas se questionam sobre essa questão da evolução, né? Em algum momento eu vou evoluir, porque em uma vida eu tinha tudo, eu tinha status, eu tinha inteligência, e na outra eu tive que reencarnar como deficiente. Estou usando deficiência aqui de exemplo, né? Eu sei que não foi o caso dessa psicografia. Mas para vocês entenderem que não é assim. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivenciamos, experienciamos, está conectado à nossa consciência e não é perdido. Não tem como o espírito evoluir, não tem como. A gente só segue para frente. Tudo que nós vivenciamos fica ali. O que acontece? Muitas vezes, na hora que a gente vai programar a nossa próxima reencarnação, a gente escolhe que habilidades a gente vai deixar florescer ou não, tá? O que você acha que é teu dom, que é um talento que você tem aqui, que você pensa, eu nasci com esse dom divino, com esse talento. Na verdade, tu já aprendeu em outra vida. E aí, como essa bagagem existe, você vem nessa sabendo com mais facilidade como fazer essas coisas. É por isso que tem pessoas que são gênios na matemática, da física, muito precocemente, ainda crianças. É por isso que tem crianças que colocam a mão num instrumento musical e já sai tocando. Não é porque foi um dom divino, um milagre, né?
Não que milagres não existam, desde que o plano espiritual queira. Eu estou falando nesse sentido, dos dons, dos talentos. É porque tu já aprendeu em encarnação passada. As habilidades mais fortes que você tem em você, às vezes pode ser uma empatia, uma resignação, no caso da Karina. Você já aprendeu em encarnação passada. E você escolheu deixar isso à tona para esse momento, para essa encarnação, que seria necessário para você poder passar pelas experiências que você ia viver aqui. Assim como tem pessoas que às vezes podem ter vivido uma encarnação, ter sido um gênio da música, saber tocar 10 instrumentos, só que já aprendeu e aquilo não ia agregar às vezes para a próxima reencarnação, então eles deixam engavetado essa habilidade, porque senão o espírito vai chegar aqui, ele vai querer viver na música de novo, só que precisa aprender outras habilidades. Então o plano espiritual encaixa tudo isso para que a gente possa também aprender habilidades novas, certo? Então, a gente vem com uma bagagem de conhecimentos, o que nós vamos precisar para utilizar na encarnação aqui, como também a gente vem com tarefas, vamos colocar assim. Essas tarefas incluem tanto aprender habilidades novas, desenvolver novos aprendizados, como às vezes superar certos problemas e dificuldades. Então, tudo que nós vivenciamos aqui tem um propósito, tem um porquê. Como eu aprendi certa vez no centro espírita, existem 3 pilares aqui, uma pirâmide que a gente vivencia. A gente vem para servir. O que é o servir? Eu ajudar outras pessoas nas habilidades que eu já sei. Por exemplo, se eu já sei um instrumento musical e uma pessoa chega para mim, pergunta: você pode me ensinar? Eu já sei, então eu vou lá e vou ajudar aquela pessoa a aprender aquela habilidade que ela ainda não sabe. O outro pilar, aprender. Que aí eu vou servir no que eu já sei, eu vou aprender o que eu ainda não sei, as habilidades que eu ainda não sei. E o terceiro pilar, curtir. O que é esse curtir? Com sabedoria, com equilíbrio. Viver a experiência aqui. Conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, hobbies, aprender, vivenciar momentos de curtição mesmo. A gente pode vivenciar coisas boas e momentos alegres e felizes ao lado das pessoas que a gente ama aqui. Não é tudo também só trabalho, 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 aprendizado, 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 tá? Calma, tudo tem que ser com equilíbrio. E se a gente soubesse viver esses 3 pilares com harmonia, a nossa vida faria muito sentido e às vezes até seria mais leve. Por quê? Eu compreendo a minha responsabilidade de servir, eu entendo que eu posso aprender coisas novas e que eu também preciso aprender coisas novas para continuar evoluindo, e eu também posso me divertir, também posso ser feliz aqui nessa encarnação. Tira esse peso que a gente coloca, ou essa ilusão que a gente tem de que, eu tô aqui para sofrer mesmo, eu tô aqui para tudo dar errado na minha vida, Deus não olha para mim, só olha para o meu vizinho, sabe? Essas questões que a gente fica na negatividade, no pessimismo, no vitimismo. Quando a gente entende que a gente tem esses 3 pilares, não dá para ser mais vítima. Não dá para ser mais vítima, porque a gente entende. Eu vou servir, eu vou trabalhar no que eu puder, eu vou aprender o que eu puder, e às vezes esse aprendizado pode ser através de algumas situações dolorosas, né? Porque a gente está aqui encarnado no planeta de provas e expiações. Mas eu também tenho as oportunidades e possibilidades de ser feliz, de curtir, de viver as experiências aqui. Porque esse momento é único, essa encarnação é única. É, às vezes, a única encarnação que você está tendo com as pessoas da sua família. Ai, Gabi, mas a gente não encarna no seio familiar de pessoas que a gente tem que se reconciliar? Muitas vezes sim, mas às vezes não é todo mundo da sua família. Então você está tendo a oportunidade aqui de amar mais pessoas, de cultivar mais amizades, de viver experiências incríveis. Talvez seja a sua primeira encarnação aqui no Brasil. Você pode ter encarnado em outros países, então você está conhecendo essa cultura agora.
Então, é por isso que a gente tem que aprender a viver o momento presente. E quando a gente foca no momento que a gente está aqui, a gente sabe viver aquela experiência. A gente vive de fato aquela experiência. E não só sobrevive. Porque quando a gente foca no passado ou no futuro, que aí no passado vai causar depressão. Você só está sobrevivendo porque, na verdade, seu foco está todo lá no que já aconteceu. Então, no presente, você só está sobrevivendo. E no futuro, quando a gente foca no futuro, a gente fica com aquela ansiedade. E aí, mal sobrevive ao presente, certo? Porque quando as pessoas muito ansiosas, quando a ansiedade bate muito forte, fica numa tormenta e numa tortura gigantesca que mal sobrevive ao presente. Então, vamos focar no presente. Vamos focar no que dá para fazer hoje. Hoje você tem tudo que você precisa. Hoje você tem todas as oportunidades que você necessita para aprender coisas novas, para aplicar o seu servir e para viver momentos felizes. Foca no hoje. Vai fazendo disso um mantra na tua cabeça. Vai implementando essa ideia para que você possa aprender a viver mais no presente do que focar no que já foi ou no que pode acontecer. No que já foi, já foi. Você não tem mais controle. Você não pode mudar. E o futuro, menos ainda você tem controle, porque o que vai definir o seu futuro é o teu momento presente. É o que você planta hoje. Não é as 1001 carochinhas que você está colocando na sua cabeça. De N possibilidades. E quando acontecer na prática, não vai ser nenhuma das possibilidades que você pensou. Então, meus amores, espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha trazido esclarecimentos. Comenta aqui embaixo o que você achou da psicografia. E se você quiser saber mais como funcionam os tratamentos espirituais que eu, como terapeuta, aplico, tanto a apometria quanto as tiragens de tarô também, aqui embaixo, na descrição, no comentário fixado, tem o link para você entrar em contato lá no WhatsApp comigo. Um beijo, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo.